Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de História. Hoje vamos mergulhar numa das batalhas mais decisivas e surpreendentes do século XX, a Batalha de Dien Bien Phu. Este não foi apenas um confronto militar. Foi o evento que selou o destino do Império Colonial Francês no Sudeste Asiático e redefiniu a forma como o mundo via a guerra. Imaginem só, um exército de guerrilheiros camponeses, mal equipado, enfrentando e derrotando uma das maiores potências militares ocidentais da época. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade e as suas consequências ecoam até hoje. Então, preparem-se, porque vamos viajar para o ano de 1954 e entender como essa vitória épica foi possível. Para compreender Dien Bien Phu, precisamos voltar um pouco no tempo. A França, após a Segunda Guerra Mundial, tentava a todo custo manter seu controle sobre a Indochina, que incluía o Vietnã, Laos e Camboja. No entanto, eles enfrentavam uma resistência feroz do Viet Minh, a Liga para a Independência do Vietnã, liderada por uma figura carismática e determinada, Ho Chi Minh. Durante anos, a guerra se arrastou, com os franceses controlando as cidades e o Viet Minh dominando o campo, numa luta de gato e rato que desgastava ambos os lados. Em Paris, a pressão política e popular para acabar com aquele conflito caro e sangrento era cada vez maior. O exército francês precisava de uma vitória esmagadora, uma batalha decisiva que quebrasse a espinha do Viet Minh de uma vez por todas. Foi nesse contexto que surgiu um plano audacioso, liderado pelo general francês Henri Nouveau. A estratégia, batizada de Operação Ouriço, parecia genial no papel. A ideia era estabelecer uma base militar maciça e superfortificada num lugar inesperado, um vale remoto no noroeste do Vietnã, chamado Dien Bien Phu. Por que ali? Porque era uma área estratégica, perto da fronteira com o Laos, por onde o Viet Minh recebia suprimentos. Nouveau acreditava que, ao criar essa fortaleza, ele forçaria o general vietnamita Vo Nguyen Giap a atacar. E quando ele atacasse, seria uma armadilha perfeita. Os franceses, com sua artilharia superior, tanques e poder aéreo, aniquilariam as forças do Viet Minh em campo aberto. O vale de Dien Bien Phu seria, nas palavras dos franceses, um moedor de carne para os vietnamitas. O erro de cálculo francês foi monumental, baseado numa mistura de arrogância e subestimação do inimigo. Eles olharam para as montanhas íngremes e a selva densa que cercavam o vale e concluíram que era impossível para o Viet Minh transportar a artilharia pesada até lá. Como eles conseguiriam mover canhões de grande calibre por aquele terreno infernal, sem estradas, sem caminhões? Para os franceses, a resposta era óbvia. Não conseguiriam. A sua base, portanto, estaria segura de qualquer bombardeio sério. A aviação francesa controlaria os céus, reabastecendo a guarnição e bombardeando qualquer ameaça. Eles se sentiam invulneráveis no fundo daquele vale. Mal sabiam eles que estavam, na verdade, cavando a própria cova. E aqui entra em cena o brilhantismo tático e logístico do general Vo Nguyen Giap, o arquiteto da vitória vietnamita. Ele não apenas aceitou o desafio francês, como o virou completamente de cabeça para baixo. Giap entendeu que a chave para a vitória não estava em enfrentar os franceses em campo aberto, mas em dominar as alturas que eles tanto desprezaram. Ele mobilizou uma força humana gigantesca. Cerca de 200 mil civis e soldados foram recrutados para uma das maiores proezas logísticas da história militar. A missão deles: transportar, peça por peça, a artilharia pesada e toneladas de suprimentos através de centenas de quilômetros de selva e montanhas. O principal meio de transporte não eram caminhões, mas bicicletas. Sim, bicicletas
Mas não eram bicicletas comuns. Elas foram reforçadas para carregar cargas de até 300 quilos. Grupos de carregadores empurravam e puxavam essas bicicletas por trilhas lamacentas e traiçoeiras, dia e noite. As peças de artilharia eram desmontadas, carregadas nas costas ou nessas bicicletas, e depois remontadas no destino final. Enquanto os aviões de reconhecimento franceses sobrevoavam a área, eles não viam nada. Giap ordenou que todo o movimento fosse feito sob uma camuflagem densa. As trilhas eram cobertas por folhas e galhos, e os soldados só se moviam à noite ou sob o denso nevoeiro da selva. Os canhões foram posicionados em abrigos cavados nas encostas das montanhas, com vista direta para a base francesa, lá embaixo. Pela primeira vez na história da guerra moderna, a artilharia estava posicionada acima do seu alvo, disparando de cima para baixo. Os franceses, que pensavam estar numa fortaleza, descobriram que estavam, na verdade, no fundo de um alvo gigante. A batalha começou no dia 13 de março de 1954, com um estrondo que chocou a guarnição francesa. De repente, as colinas que eles consideravam inofensivas cuspiram fogo. Um bombardeio de artilharia preciso e avassalador caiu sobre as posições francesas mais fortes, os postos avançados, chamados Beatrice e Gabriel. Os soldados franceses, muitos deles legionários experientes, ficaram atordoados. Como aquilo era possível? O impacto foi devastador, não apenas fisicamente, mas psicologicamente. A artilharia vietnamita, que eles juravam que nunca chegaria, estava destruindo seus bunkers e aniquilando suas tropas. Em poucas horas, o posto Beatrice foi tomado. O pânico começou a se instalar, mas o golpe mais crítico veio logo nos primeiros dias. A artilharia de Giap concentrou seu fogo na pista de pouso, a única artéria vital que conectava Dai Bien Phu ao mundo exterior. Com a pista destruída e inutilizável, os franceses ficaram completamente isolados. A única forma de receber suprimentos e reforços era por meio de lançamentos de paraquedas. No entanto, com o perímetro defensivo diminuindo a cada dia, muitos desses suprimentos caíam diretamente nas mãos do Viet Minh. Era uma ironia cruel. Os franceses estavam, indiretamente, reabastecendo o exército que os sitiava. As chuvas de monções chegaram, transformando o vale num mar de lama pegajosa, onde as trincheiras inundavam e as doenças se espalhavam. A situação para os defensores tornou-se um verdadeiro inferno. O que se seguiu foram 55 dias de combate brutal e desesperado. Giap, percebendo a eficácia de sua artilharia, adotou uma tática de guerra de trincheiras que lembrava a Primeira Guerra Mundial. Seus soldados cavaram uma rede de centenas de quilômetros de trincheiras que avançavam lentamente, como tentáculos, em direção ao coração da base francesa. Todos os dias, as trincheiras se aproximavam mais, permitindo que as tropas do Viet Minh lançassem ataque surpresa e minassem as posições francesas. Para os soldados na base, a pressão era constante, o bombardeio era incessante, a lama estava por toda parte, a comida e a munição eram escassas, e o inimigo estava cada vez mais perto, apertando o cerco como uma anaconda. Os hospitais de campanha estavam lotados e os feridos sofriam em condições terríveis. O moral despencou. A esperança de um resgate ou de uma contraofensiva bem-sucedida evaporou-se com a chuva e a lama. Finalmente, em 7 de maio de 1954, o fim chegou. Após um último ataque massivo do Viet Minh, as defesas francesas, exaustas, dizimadas e sem esperança, entraram em colapso. O comandante francês, General de Castres, rendeu-se. A bandeira vermelha do Viet Minh foi hasteada sobre
o que restava do quartel-general francês. Mais de 10.000 soldados da União Francesa foram feitos prisioneiros e forçados a uma marcha brutal através da selva, da qual muitos não sobreviveram. A notícia da queda de Dearne Binfu ecoou pelo mundo como um trovão. Em Paris, o governo caiu. A batalha decisiva que a França procurava realmente aconteceu, mas o resultado foi o oposto do que eles esperavam. As consequências foram imediatas e profundas. No dia seguinte à rendição, começaram as negociações de paz em Genebra. A França, humilhada e sem qualquer poder de barganha, concordou em se retirar completamente da Indochina, encerrando quase um século de domínio colonial. O Vietnã foi temporariamente dividido no paralelo 17 entre o norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, e o sul, apoiado pelo Ocidente. Essa divisão, que deveria ser temporária, acabou semeando as sementes para um conflito ainda maior, a Guerra do Vietnã. A saída da França criou um vácuo de poder que os Estados Unidos tentaram preencher, temendo a expansão do comunismo na Ásia, o que levou à sua intervenção direta alguns anos depois. Mas o legado de Dearne Binfu vai muito além do Vietnã. A vitória de um exército asiático de base camponesa contra uma potência colonial europeia inspirou movimentos de independência em todo o mundo. Para as nações colonizadas na África e na Ásia, Dien Bien Phu foi a prova de que o colonialismo não era invencível. Se os vietnamitas conseguiram, outros também poderiam. A batalha na Argélia contra a França, por exemplo, intensificou-se drasticamente após essa derrota francesa. Como disse o próprio general Giap, Dien Bien Phu foi um sino que dobrou para o colonialismo em todo o mundo. Foi um ponto de virada na história, marcando não apenas o fim de um império, mas o começo de uma nova era de descolonização e autodeterminação. E assim termina nossa jornada por Dien Bien Phu. Uma história de arrogância e subestimação de um lado, e de genialidade, sacrifício e uma vontade de ferro do outro. É uma lição poderosa sobre como a determinação e a estratégia inteligente podem superar a superioridade tecnológica. Espero que tenham gostado desta análise profunda. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.